O novo arcabouço fiscal que está sendo apresentado pelo ministro do PT, Fernando Haddad, está dando o que falar. No vídeo de hoje vocês vão entender o que é esse arcabouço fiscal, como que vai funcionar, quais as vantagens, as desvantagens, por que está dando tanta polêmica, que é justamente o aumento do imposto. E se preparem porque vai pesar para todo mundo. E para vocês entenderem melhor, vamos explicar o que é esse arcabouço fiscal. Nada mais é do que trocar de nome o teto de gastos. Criado lá atrás no governo Michel Temer para tentar controlar os gastos do poder público, mas a ideia principal do governo é restabelecer esse controle de gastos para conseguir controlar a dívida do Brasil. E como que se faz isso? Normalmente na nossa casa, na nossa família, quando a gente está no vermelho, a gente corta gasto, enxuga aqui, enxuga ali. Só que o governo é diferente, eles não querem reduzir custo, diminuir o salário, reduzir benefícios. É mais fácil aumentar imposto. Então, por isso que está dando tanta polêmica. Serão mais de 150 bilhões de reais necessários para colocar esse projeto em prática. Na verdade, tem alguns especialistas falando que serão mais de 250 bilhões de reais necessários para implementar esse projeto que o governo quer colocar em prática. E a pergunta que fica é, da onde que vão tirar 250 ou que seja 150 bilhões de reais a mais para colocar esse projeto em prática? É claro que é imposto. E da onde que vai surgir imposto? Será que é a velha CPMF que está voltando? O pessoal sabe que sempre que se fala em precisar aumentar a arrecadação, volta aquela discussão em torno de cobrar a CPMF ou não. Mas o governo tem afirmado que não vai criar uma carga tributária ainda maior para o trabalhador e sim vai criar novos tributos para áreas que não pagam impostos hoje, ou também irão cancelar alguns benefícios fiscais para aumentar essa arrecadação. Uma das principais preocupações do governo é provar para o mercado que ele está preocupado com a situação econômica e que ele vai atingir o equilíbrio, gastar e ganhar. De uma coisa a gente já sabe que a carga tributária que a gente paga no Brasil é muito pesada, é uma das maiores do mundo, e a pergunta que fica é: qual seria a melhor forma de resolver esse problema do Brasil, que é gastar mais do que ganha? Basicamente, o governo enfrenta todos os problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, com o orçamento doméstico, com as nossas contas de casa. Todo mundo tem essa preocupação, não gaste mais do que ganha. Então o governo também passa por isso. E o que acontece hoje é que está tendo um déficit muito grande e para controlar essa dívida do governo, está sendo criado esse arcabouço fiscal para controlar as contas. Só que quando a gente está com um problema financeiro na nossa casa, o que a gente normalmente faz? Aperta os cintos, deixa comprar isso, deixa comprar aquilo, não vai viajar, não faz nada, controla todas as contas para conseguir sair do vermelho. A pergunta que fica é, qual é o melhor caminho para o governo sair do vermelho? O que ele precisa fazer? É claro que seria cortar os próprios salários. Não digo nem cortar os salários, porque o que pesa mais é o salário e os benefícios do alto escalão, tanto do judiciário quanto do poder legislativo. Então, se a gente junta todo esse peso que tem a folha de pagamento do alto escalão, mais os benefícios, é isso que onera tanto o Estado. Só que o problema é o seguinte, quem que toma a decisão sobre o que vai ser feito? São os próprios políticos, e eles jamais irão cortar o salário ou os benefícios, a menos que tenham uma pressão popular muito grande. É muito mais fácil aumentar os impostos e nós, brasileiros, pagarmos essa conta. Agora vamos lá para vocês entenderem melhor os principais pontos. E esse arcabouço está sendo apresentado pelo Fernando Haddad, ministro do atual governo, e o principal objetivo desse arcabouço fiscal é controlar os gastos e colocar as dívidas do governo no lugar. E um dos principais pontos é o limite de crescimento dos gastos do governo, que não pode ultrapassar 70% de toda a arrecadação dos últimos 12 meses, sendo de junho a junho. Por que de junho a junho? Porque é em julho que o governo tem que apresentar o orçamento para o ano seguinte. Então esse limite de 70% é o máximo que o governo pode gastar dentro do ano seguinte. Então fechou o ano lá, junho a junho, o governo vê quanto que ele arrecadou. E se nesse período teve um aumento, por exemplo, de 10% a mais na arrecadação, quer dizer que ele pode aumentar os gastos dele em 7%. O que eu acho que é complicado é aumentar tantos impostos na casa dos 150 ou 250 bilhões, vai pesar muito para os brasileiros e ainda o governo ter a liberdade de poder aumentar 70% dos gastos. Não é nem gastar 70%, é aumentar 70%. Esses 30% que sobrou do aumento da arrecadação pode ser usado para colocar no caixa ou pode ser usado para pagar as dívidas. Outro ponto que é importante mencionar é que dentro da margem dos 70% vai ter um limite mínimo
e o limite máximo que o governo precisa seguir. E o limite superior é 1,5 vezes a variação da receita dos últimos 12 meses. E para a parte inferior é 0,5 a variação da receita dos últimos 12 meses também. E aí dentro dessas várias medidas foram criados também mecanismos para garantir que o governo cumpra esses limites máximos e os limites mínimos. Então se a economia está aquecida demais e o governo ultrapassar o limite de 1,5, que é o superior, ou se o país está passando por uma crise e aí o gasto da linha inferior também abaixa muito, tem mecanismos para proteger, porque isso vai afetar a população brasileira. E aí esse mecanismo é chamado de gatilho. Como que vai funcionar? Toda vez que o governo ultrapassar o limite de 1,5 acima ou 0,5 abaixo dessa margem dos 70%, esse mecanismo é acionado. E quando ele é acionado, o governo pode sofrer punição. Outro ponto que é importante mencionar é a aplicação do mecanismo de punição. Toda vez que o governo não respeitar os limites máximos e mínimos, as regras do arcabouço fiscal, ele vai sofrer punição, não podendo contratar novos funcionários e tendo a suspensão dos pagamentos de benefícios fiscais também. Agora que vocês já viram as principais regras de como que vai funcionar esse arcabouço fiscal, é importante que vocês tenham uma visão abrangente dos pontos negativos, né? Por exemplo, no momento de crise, esse limite de teto de gasto do governo pode impedir que ele invista em áreas importantes ou até mesmo que ele invista para aquecer a economia, porque uma das estratégias que o governo usa quando a economia está muito parada é injetar dinheiro em alguma determinada área. Por exemplo, a construção civil, que emprega muita gente, movimenta muito a economia. Se o governo tem esse limite, fica meio que restrito, ele não vai poder fazer esses investimentos massivos e, consequentemente, não vai conseguir movimentar a economia. Isso pode atrapalhar bastante dependendo de como tiver a situação do país no futuro. Outro ponto que é meio complicado do governo lidar com essa restrição de gastos é em momentos de inflação alta, quando tudo sobe, prestação de serviço, produtos sobem, e aí a arrecadação de impostos não sobe na mesma velocidade, na mesma proporção. Isso pode deixar o governo ainda mais limitado. É importante que vocês tenham uma visão ampla do cenário, do mercado, e saibam aproveitar as oportunidades. Por exemplo, nos investimentos. Tem ótimas opções de investimento, como por exemplo, os investimentos de renda fixa pré-fixado, IPCA+, que estão pagando ótimas taxas. E para quem conseguir investir agora, lá na frente, quando a taxa de juros cair, vai conseguir ganhar com marcação ao mercado. A Bolsa de Valores, a gente nunca viu a Bolsa tão baixa, ações nas mínimas históricas, então tem ótimas oportunidades. É claro que sempre quando a gente fala ótimas oportunidades, é olhando para o cenário atual e visando lá na frente uma queda de juros. Mas como ninguém tem uma bola de cristal, é preciso tomar cuidado. Então, da mesma forma que os juros já estão altos e a gente espera que esses juros caiam o quanto antes, e quando esses juros cair, as ações e as bolsas vai supervalorizar, pode ter um cenário pior ainda e os juros aumentar ainda mais. Então, é muito importante que você diversifique seus investimentos, que você saiba exatamente aonde você está colocando o seu dinheiro. Por exemplo, em fundos imobiliários tem ótimas oportunidades agora. Desde que você saiba avaliar onde que está essas oportunidades. É claro que é importante você saber avaliar esses fundos imobiliários, aonde colocar o seu dinheiro, para você também não tomar prejuízo, né? Da mesma forma que tem ótimas oportunidades, se você não entender muito bem, principalmente na renda variável, que são os fundos imobiliários, ações, bolsas de valores, é muito arriscado se você não buscar se aprofundar no conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos, deixa aquele like e um comentário do que vocês estão achando dos conteúdos por aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente!